Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da rádio Savana 100.2, vemos em direto no Facebook, em diferido podes acompanhar na televisão independente de Moçambique às terças, quintas e domingos às 21h30. Pode ler também os comentários de Fernando Lima no Media Fax e também descarregar o programa no website do Semanário Savana. Boa noite, Fernando Lima. Começamos hoje um programa na semana em que a construção do edifício democrático em Moçambique sofreu um duro golpe com a morte de Afonso Dhlakama, o líder da RENAMO, há mais de 40 anos. Absolutamente. Hoje é daqueles dias que, se fosse possível não fazer o programa, acho que não apetece. Pronto, é daqueles dias que não apetece falar, não apetece fazer o programa, não apetece fazer comentários, mas claro, esse é o nosso compromisso. Temos que fazê-lo, mas é complicado e claramente Dhlakama é uma parte muito importante deste edifício democrático em Moçambique. Penso que muitos só vão reconhecer após a sua morte, espero que por bons motivos, não por maus motivos, mas é incontornável a sua figura nas mudanças que este país sofreu para melhor nos últimos 20 anos. Mesmo com os problemas que temos, e são demais os problemas que temos, nomeadamente na frente económica, as pessoas podem expressar o seu descontentamento porque não estão de acordo com as políticas governamentais. Se não estão de acordo, vão para a rua manifestar-se. É certo que a polícia tem os seus meios de repressão, mas isso faz parte do papel da polícia, mas há o direito democrático do protesto, de direito à manifestação, e talvez muitas pessoas nunca pensaram nisso, mas isto é parte dos direitos constitucionais dos moçambicanos, e nesses direitos Afonso Dhlakama tem uma parte muito importante. E isso acontece em tempos de grandes desafios para Moçambique e também do seu próprio partido. Fernando Lima, neste momento também em que este programa está no ar, o Conselho de Ministros está reunido em sessão extraordinária. Não sabemos se haverá o luto nacional por quantos dias. Não sabemos se vai ser decidido um funeral de Estado para Afonso Dhlakama. Ainda não temos também um comunicado oficial do próprio governo. O que temos é uma declaração emocionada ontem à noite do Presidente da República. A própria RENAMO também ainda não divulgou o seu comunicado, não fez publicar um comunicado a anunciar a morte do seu líder. Também temos uma declaração do Presidente do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força, que diz que é uma tragédia nacional. Fernando Lima, como é que interpreta isto? Como é que comenta? E ainda um outro elemento que há que explorar, porque há a possibilidade também de, eventualmente, Afonso Dhlakama ir para a cripta na Praça dos Heróis. Mas isso pode encontrar algumas resistências de alguns setores muito claro, reacionários dentro do Partido Frelimo, que ainda olham para Afonso Dhlakama como um instrumento externo. E não só, e também olham para a cripta como a cripta dos heróis da Frelimo e não dos heróis nacionais. Mas vivemos um tempo diferente. É certo que a declaração de Nyusi ontem à noite era muito emocional. Certamente que haverá chefes de Estado que não fariam uma declaração desta natureza, porque uma pessoa expõe-se muito e
há aqueles que defendem que os líderes políticos, os chefes de Estado, têm que preservar uma certa imagem, mas não pelo facto dele não ter conseguido salvar o seu irmão, como ele diz, e também pelo facto de os dois já terem estado muito perto para resolver este problema antigo. Ele acreditava que já tudo, e a cama estava muito aberto para isso. E o facto também quem vem vai falar com Há inclusivamente declarações em privado que dizem que muitas vezes Nussi e Dhlakama estão mais próximos um do outro do que as próprias entouragens dos dois partidos, a Renamo e a Frelimo. E, portanto, claramente havia uma cumplicidade entre os dois. E uma parte da nossa tragédia, para não falar sequer no trágico despenhamento do avião que transportava Samora Machel, e quando eu falo do trágico despenhamento, é para lembrar que, para além de toda a controvérsia, os pilotos do avião presidencial sentiam no cockpit o sinal de que o avião se estava a aproximar do solo e, mesmo assim, não abortaram a descida do avião. Portanto, para além de todo o debate e das teorias de conspiração, o que é certo é que os pilotos levaram o avião a aterrar num sítio onde não havia pista. Ora, no caso de Afonso Dhlakama, que é o outro líder moçambicano, claramente também podemos concluir que morreu devido à falta de assistência médica. De quem é a culpa? Isso é outro debate. Agora, uma pessoa não tem que necessariamente falecer por causa de uma crise de diabetes, por causa de um ácido úrico descontrolado, por causa de falta de outro tipo de assistência médica. Agora, uma pessoa que fica no meio da floresta 2 anos e meio arrisca-se exatamente a estas consequências. Mas há pessoas, e eu não excluiria esta hipótese, que têm este sentido de martírio, e em muitas declarações de Dhlakama se pode sentir isso, ou seja, que ele não temia morrer na Gorongosa, e que estava, e a palavra é a certa, ele estava obstinado em permanecer na Gorongosa até que este problema... É simbólico a morte dele em Gorongosa, onde tudo começou, onde ele terminou a missão dele. Claramente. Há um outro momento que eu também queria recordar. Eu sou testemunha desta declaração e tenho outras testemunhas que estavam neste local no atentado contra a Dhlakama a 25 de setembro, no meio da emboscada. O presidente da Renamo, em vez de se abrigar, porque os tiros vinham de ambas as direções, ele estava de pé a tentar organizar a sua própria proteção pessoal, e naquele momento tinha um jornalista ao seu lado que assistiu portanto, a uma parte da emboscada. Portanto, havia aqui um sentido de temeridade e de desprezo da morte, que, em última análise, pode explicar o que aconteceu no dia fatídico do 3 de maio, o dia da liberdade de imprensa e o dia em que faleceu Dhlakama, mas também nos dias que antecederam a sua morte. Ele era um líder também bem autoritário. As suas ordens eram para ser cumpridas, e, eventualmente, mesmo que houvesse uma iminência médica, se os seus colaboradores mais próximos tinham instruções para não agir, é porque tinha que ser
assim mesmo. Mas isto... E naquele dia, Fatido, o helicóptero teve dificuldades em arranjar um espaço próximo da residência onde estava Afonso Dhlakama para aterrar. Os militares têm esta permanente de desconfiança. E não foi uma forma que eles encontraram para que outras pessoas estranhas daquele local não conhecessem exatamente onde é que está Afonso Dhlakama. O médico teve que... Claramente, e sempre foi assim. No último momento, e mesmo nos encontros previstos, programados, organizados, havia sempre um elemento final que acabava por constituir um momento de surpresa, porque Afonso Dhlakama nunca aparecia exatamente no local combinado por causa desta permanente desconfiança. Aliás, sabemos, não sei se foi na penúltima ou na última, foi na visita que não chegou a acontecer, para além do encontro abortado que deveria ter acontecido no Parque Nacional da Gorongosa, em Chitengo, foi feita uma segunda proposta que seria não muito longe da base de Dhlakama, junto a Vunduzi, portanto um pouco mais a leste de Vunduzi. Estamos a falar aqui do distrito da Gorongosa e do Supé da Serra da Gorongosa, e mesmo este segundo encontro foi abortado pela RENAM, porque exatamente pensavam que poderia haver problemas de segurança para um encontro desta natureza. Portanto, isto para realçar das suspeições e das questões de segurança que sempre foram muito características da RENAM. Características, e o Dhlakama há uma semana estava doente, em que o estado de saúde dele atingiu níveis críticos. Só nos últimos 3 dias já começaram as diligências, e o próprio presidente, na sua declaração, dizia que está muito frustrado e muito deprimido, porque foi informado à última hora, e mesmo nas tentativas dele de tentar salvar Afonso Dhlakama, não obteve o feedback do outro lado. Isto também faz parte dessas desconfianças. Claramente, mas também dentro desta perspectiva de que o presidente, tal como nós, sabe que os diabetes não têm que necessariamente conduzir a uma morte desta natureza, porque são passíveis de controle. A utilização da insulina afasta problemas de maior. Claro que, repito, estamos a especular, porque não sabemos da real situação e do estágio da saúde do Presidente da RENAM. Mas a frustração do Presidente da República também reside deste facto de que era possível, num determinado momento, dar-se uma assistência própria, mesmo no próprio local, e isto teria permitido a sobrevivência do líder da RENAM, que é esta peça-chave incontornável para o processo de paz em que estamos envolvidos. É peça-chave. Uma decisão de luto nacional, funeral do Estado para a cripta, seria acertada pelo governo? Penso que é importante, porque neste momento há uma grande desconfiança em relação, e o Presidente Nyusi na noite de quinta-feira antecipou isto, ou seja, dizendo que é bom que não tentem aproveitar a morte de Dhlakama em termos de aproveitamentos políticos. Vale o que vale, mas é importante que venha da boca do chefe de Estado. Todas as iniciativas de moto próprio que forem empreendidas pelo Governo e pelo Partido Frelimo em direção a Dhlakama e a RENAMO são decisões e ações dissuasoras de uma tensão latente que podemos sentir, porque nós sabemos da grande força
do eleitorado do eleitorado da RENAMO. Sabemos também onde se encontra este eleitorado e que pode ser facilmente manipulado. Uma notícia também que não é oficial, mas que penso que vai ser anunciada nas próximas horas, é que o Presidente da República decidiu cancelar a sua deslocação à Noruega e à Finlândia. Aliás, se calhar não vai sair nenhum comunicado, porque acho que oficialmente também não há ainda comunicado que o Presidente ia à Finlândia, mas bem, todos sabemos que isto ia acontecer por fontes governamentais, por fontes diplomáticas, inclusivamente havia uma grande delegação. Essa é uma boa decisão do Presidente. Claramente. Fica bem na fotografia. Fica bem pela atitude, e esta visita era extremamente importante em termos diplomáticos, sobretudo em termos diplomáticos. Era uma visita muito importante porque estava a tentar assinalar que, não obstante, digamos, o bloqueio tácito que tem sido imposto a Moçambique, que o Presidente, de algum modo, estava a conseguir furar esse bloqueio, porque pode-se argumentar que a deslocação a Londres não era uma deslocação a convite do governo britânico, é uma deslocação no âmbito de Commonwealth. Portanto, uma daquelas viagens tipo Robert Mugabe, que não era convidado para nenhum lado, mas ia para as Nações Unidas, para uma conferência de negócios. Ele aproveitava todas as viagens para dizer que ele tinha acolhimento em todo o mundo. Ora, temos que ser realistas. Não vou chegar ao extremo de dizer que Moçambique é um Estado pária, não é isso, mas há um grande isolamento internacional de Moçambique e, portanto, esta viagem era uma viagem extremamente importante. E a decisão de adiar sine die esta viagem tem dois pontos importantes a considerar. O facto de se dizer o Estado perdeu esta oportunidade de se afirmar em termos de relações internacionais, mas, por outro lado, também mostra uma preocupação do Presidente Nyusi em saber que a situação decorrente da morte do líder da oposição é uma situação melindrosa, é uma situação de tensão interna, e que é bom o chefe de Estado estar por perto para saber tomar as decisões necessárias em cada momento da situação do país nos próximos dias. Antes de debatermos as questões já internas da RENAMO, depois da morte do seu líder Afonso Dhlakama, vamos comentar um pouco aqui algumas mensagens de condolências feitas. Destaco aqui o da UNITA, o partido de Jonas Savimbi, já também falecido, em que destacava a lição de vida de Afonso Dhlakama, que deixou, e que eles diziam que nenhum povo deve aceitar a subjugação por sistemas totalitários. É uma mensagem significativa da parte da UNITA. É muito significativa porque em vida de Jonas Savimbi sempre houve alguns escrúpulos, quer da parte da UNITA em se identificar com a RENAMO e da RENAMO em se identificar com a UNITA. Agora que a paz... Até o próprio Afonso Dhlakama, em algumas conversas privadas, apontava alguns erros. Exatamente. E Savimbi, que tinha esta, digamos, chamada legitimidade de combatente pela liberdade, tinha alguns escrúpulos em se ver associado a uma guerrilha que era mostrada como uma guerrilha sem ideologia. Então havia estes problemas. As relações entre os dois partidos evoluíram muito depois da paz estabelecida em Angola e em Moçambique, e, portanto, esta claramente é uma mensagem muito especial, não só pelo tom da mensagem, mas também
porque a UNITA se antecipou a muitos chefes de Estado, portanto é quase uma mensagem de Estado para o equivalente para a RENAM, e no momento também em que teoricamente é incontornável que a questão do potencial síndrome da orfandade da RENAM, que foi um fenómeno que aconteceu em Angola pós-Savimbi, não aconteça ou seja, que a RENAM não seja vítima do mesmo síndrome em Moçambique. Outra mensagem que gostava de destacar é da Embaixada dos Estados Unidos, também endereçaram uma mensagem de pésame e condolências, mas aqui queria pegar a um ponto curioso. Eles já enaltecem um esforço conjunto entre Afonso Dhlakama e Joaquim Chissano, e recentemente com o presidente Nyusi, mas também nós vimos que houve um esforço entre o presidente Guebuza e o presidente Nyusi, que culminou com a assinatura do acordo de cessação de hostilidades, mas isso não é destacado na mensagem dos Estados Unidos. Fernando Lima, isto é uma gafe de algum burocrata lá da Embaixada dos Estados Unidos, ou alguma intenção aqui em tirar Guebuza da fotografia? Absolutamente. A diplomacia americana não comete essas gafes. Foi claramente intencional tirar da fotografia Armando Emílio Guebuza. E se olharmos para um conjunto de mensagens até agora divulgadas em relação à morte de Afonso Dhlakama, esta é claramente a mensagem mais forte, mais política, menos emocional e com muitos recados ao governo do dia em Moçambique, em termos do respeito que deve haver pelo legado de Afonso Dhlakama. Joaquim Chissano também já se pronunciou a partir de Paris, em que enaltece também a figura de Afonso Dhlakama. O antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, ainda publicamente não se manifestou. O que é mau. Talvez esteja a reagir com o seu coração e aquilo que o seu coração lhe diz, mas também sabemos dos instintos políticos de Armando Guebuza, e ele tem claramente um instinto político muito aguçado, também é muito arguto como político, e portanto, se não o fez, é porque intencionalmente achou que assim devia ser. Um dos primeiros líderes mundiais foi Marcelo Rebelo de Sousa, que tem uma ligação também muito forte com Moçambique. Bem, o ponto é que, tal como Nyusi ontem à noite, na noite de quinta-feira, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem o coração muito perto da boca e, portanto, mal soube da morte. Eu estou a ver o presidente português, o primeiro instinto foi de agarrar no telefone e ligar para Moçambique e falar com Nyusi e falar com os seus amigos nos círculos oficiais de Moçambique. Aliás, vê-se que a sua mensagem também não é uma mensagem muito estruturada, mas naquele sentido de reação emocional ao desaparecimento físico de Afonso Dhlakama. Vamos agora já às questões internas da própria RENAM. A morte levanta como a principal incógnita a sua sucessão na direção do partido, sobretudo porque morreu numa altura crucial do diálogo político em Moçambique. Qual seria a forma ideal, Fernando Lima, de sucessão de Dhlakama num partido em que Dhlakama era one-man show e, pelo menos publicamente, não se conhecia uma figura que podia ser vista como natural sucessor de Afonso Dhlakama? Francisco, claramente não há soluções ideais. Mas uma solução desejável é que fosse uma solução que fosse precedida de um debate de questões de fundo, de questões de princípio, e que não fosse apenas a emoção do momento que levasse a que alguém fosse colocado na direção do movimento e depois lá mais para a frente vamos ver.
Penso que não deveria ser assim. Qualquer reflexão sobre este assunto devia ser ponderada e profunda. Uma segunda questão que me parece também extremamente importante é que qualquer fórmula que seja discutida, estudada e aprovada deve contemplar respostas muito concretas aos atuais desafios, as negociações e as eleições. E sabendo nós... e é sensível a questão da desmilitarização também. Claro. Sabendo nós que uma parte da força da RENAM, uma parte da sua eficácia política deriva da pressão militar, penso que qualquer equação de poder não pode ser encontrada sem que os militares da RENAM façam parte desta equação. Quem vai ser, como vai ser, são outro tipo de detalhes. Será que esta figura vai dar a cara? Será uma figura sombra? Será uma figura tutelar dos líderes políticos que forem eleitos? Mas é incontornável esta questão. Tem que haver claramente um líder militar que esteja na direção da RENAM, sem a qual a RENAM perderá uma importante força de pressão sobre a parte adversária. Tem que se montar uma espécie de um triunvirato neste processo de transição. Aquilo que os romanos chamavam um consulado, portanto, um grupo de pessoas que estaria à frente dos destinos da RENAM, aquilo que podemos também chamar uma direção colegial participada. Mas a parte militar é incontornável, porque também sabemos que é na parte militar onde haverá certamente o tipo de pressões maiores para, de algum modo, se voltar atrás na questão da integração, nomeadamente na questão das paridades, que me parecia um problema muito sério, que o próprio de la Cama aparentemente não tinha conseguido resolver, mas também na questão do acesso da RENAM às forças especiais, às forças de polícia e ao Serviço de Informações de Estado, porque são questões sensíveis. Não parece que seja um problema que a RENAM faça parte do corpo de vulgo cinzentinhos, ou seja, da polícia de giro, da polícia de rua, a polícia de segurança pública, mas das forças especiais. Isto é um ponto de contenção. E depois, com as eleições de outubro ao virar da esquina e as eleições também de outubro de 2019 aí próximas, a RENAM tem muito pouco tempo para organizar a sua máquina eleitoral sem o seu líder, Afonso de la Cama. Isto pode funcionar como uma vantagem para a RENAM, ou seja, na psicologia humana e na psicologia dos grupos, há este elemento que se chama decidir sob pressão, e muitas vezes as decisões sob pressão podem ser um desastre completo, como decidir sob pressão obriga os grupos e os indivíduos a fazer as melhores escolhas, porque estão pressionados a encontrar a melhor alternativa possível. Portanto, as duas hipóteses são possíveis, mas pode ser um grande incentivo. Se quiséssemos parafrasear os brasileiros, diríamos que a RENAM não pode fazer besteira até às eleições de outubro, ou seja, tem que estar apostado em fazer tudo certo. Mas isso é pedir demais a um partido que já mostrou que tem muita competência para gerir as coisas de forma caótica. Absolutamente. Aliás,
Dhlakama, ele próprio, era extremamente caótico. As últimas eleições, não procuremos encontrar qualquer plano estruturado de campanha eleitoral da Renamo. Ou seja, Dhlakama foi aquele bulldozer que saiu da Gorongosa, liderou toda a campanha, levou todos atrás de si, inclusivamente levou atrás de si a oposição à própria Renamo. Fernando Lima, desculpe me cortar, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos a este tema que está a marcar a atualidade moçambicana. Caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda parte e última dos pontos do Fernando Lima. O intervalo foi um pouco mais longo do que o habitual. Estávamos a tentar obter mais informações sobre a sessão extraordinária do Conselho de Ministros, que já ainda está a decorrer. Fernando Lima, quando fomos ao intervalo, debatíamos a forma como é que a máquina eleitoral da Renamo vai se reorganizar sem o seu líder, enquanto estamos a portas das eleições autárquicas e eleições gerais. Bem, eu acho que a Renamo não tem como de carregar a bandeira de Afonso Dhlakama, embora os protagonistas sejam outros, porque o nome e a memória de Dhlakama dão votos e, portanto, é incontornável que isto... Acha que os eleitores vão votar a título póstumo a Afonso Dhlakama num esforço para o homenagear, votando na Renamo? Pode ser, ou seja, isto é feito... o desaparecimento de Afonso Dhlakama pode levar a esta onda de comoção nacional que torne mais determinante ainda o voto na Renamo. Ou seja, neste momento, claramente, e nem sequer é controverso, há um sentimento muito forte de uma parte do eleitorado moçambicano em votar contra o governo. Ou seja, não é a favor de nenhum partido. Tudo que seja contra o governo, as pessoas estão predispostas a votar, porque estão zangadas, porque não gostam dos problemas e das dificuldades que estão a passar. Portanto, a tendência é: este governo não vai apanhar o meu voto. E, claro, que a Renamo é um dos potenciais beneficiários. Com este fenómeno morte de Dhlakama, pode acontecer, e isto é um fenómeno noutros países, que fatores de última hora, fatores emocionais de última hora têm condicionado de forma incrível os momentos eleitorais. Estou-me a lembrar de um atentado, se não me engano, da Al-Qaeda em Espanha, e da tentativa de manipulação do governo espanhol a tentar dizer que era um atentado da ETA, e que levou ao poder o Partido Socialista Operário Espanhol, que já estava predisposto a aceitar a derrota nas eleições espanholas. Portanto, foi um elemento de última hora que alterou o sentido de voto. Portanto, aqui em Moçambique é bem possível que este sentimento de perda por parte do eleitorado, não só da Renamo, como este eleitorado potencial da oposição, que torne mais determinante este voto na Renamo. Agora, outros fenómenos também podem acontecer. Por exemplo, o MDM e Davis Simango, que têm sido as habituais vítimas da bipolarização moçambicana, podem colher dividendos, uma vez que há setores que começam a olhar para Davis Simango como um dos potenciais líderes da oposição em Moçambique. Podemos questionar
se é um líder forte ou não, mas não deixa de ser interessante esta perspectiva que tem surgido nas últimas 24 horas como a emergência de David Simango como um líder natural da oposição em Moçambique. Até que ponto, Fernando Lima, é que alguns setores dentro do Partido Frelimo podem procurar uma espécie de savimização com a partida de Dhlakama, o que claramente pode fazer recuar todo um processo negocial que já deu grandes passos? Os setores existem, mas esses setores estão, de algum modo, na defensiva. Agora, a morte de Dhlakama pode encorajá-los a virem mais a público e, sobretudo, nos centros de decisão governamentais e do Partido Frelimo, tentarem tomar alguma liderança no processo. É difícil estabelecer claramente a correlação de forças no seio do Partido Frelimo, mas eu diria que até agora, ou seja, anteriormente à morte de Dhlakama, estes círculos estavam claramente reconhecidos e identificados e estavam numa posição, não estavam numa posição de força, mas não é de excluir esta possibilidade de este aproveitamento político. Por isso mesmo que o presidente Nyusi que eu assinalei esta declaração do presidente Nyusi, e certamente que o presidente se vai empenhar a fundo para boicotar aqueles que gostariam de uma solução sadia, nomeadamente que na prática consumassem de forma indireta a decapitação da Renamo, ou seja, não conseguiram em termos físicos nos vários atentados que fizeram contra Dhlakama, e agora, por um fenómeno fortuito, tentarem fazer a decapitação por força da morte extemporânea do líder da Renamo. E essa mensagem é vincada em várias, faço a repetição, em várias mensagens de condolências enviadas tanto pela UNITA como pela Embaixada dos Estados Unidos à União Europeia, esta necessidade de não haver esse aproveitamento. Claro, porque exatamente todos estes centros de análise e também de influência fazem uma leitura, eu diria uma leitura correta do processo moçambicano, onde é incontornável a existência deste tipo de perigos e deste tipo de ameaças. Fernando Lima, vamos a um outro tema que elencamos para o programa de hoje, que é a entrevista que Jacinto Veloso, um histórico da Frelimo, deu ao semanário Savana, em que falou entre vários assuntos também sobre as dívidas de culto. Mas primeiro queria assinalar que antes do anúncio da morte de Afonso Dhlakama, Jacinto Veloso dava esta entrevista ao Savana na segunda-feira, em que, contrariamente ao que se podia esperar, esta figura elogiou a Renamo. É muito interessante a forma como o Jacinto Veloso fala de Dhlakama, da Renamo. A minha interpretação corresponde, por um lado, a uma tentativa de vexame que ele sofreu por parte de uma certa Frelimo pelo seu papel nas negociações com a Renamo e por procuração do próprio chefe de Estado. Foi muito indecoroso a conferência, não só a conferência de imprensa que foi forçado a fazer, mas aparentemente uma paragem obrigatória na sede do partido antes de acontecer essa conferência de imprensa, para dar explicações aos seus camaradas
que achavam que ele tinha entregue o ouro ao bandido, passa a expressão. Aliás, ele explica de uma forma elegante este episódio. Mas a questão de fundo, quanto a mim, e embora ele não diga isso, mas pode-se perceber que há uma certa frustração em ele não ter conseguido levar até ao fim este processo negocial, não obstante eu concordar que eventualmente não estavam criadas todas as condições. E quando eu digo que não estavam criadas todas as condições, significa exatamente que no seio do Partido Frelimo não estavam pacificadas as mentes que eram claramente contra o acordo. Aliás, tiveram que passar muitos meses para que Filipe Nyusi tivesse outra capacidade de manobra para negociar com a Renamo, que não era a situação à altura, porque no fim do dia, e apesar de se enfatizar que isto era uma negociação pelo telefone, que era uma negociação secreta entre os dois líderes, não é verdade. A negociação é feita por dois grupos de trabalho, ou seja, dois grupos de trabalho que exatamente estão às ordens dos dois líderes e que implementam as decisões que vão sendo postas em cima da mesa, e decisões essas, propostas, iniciativas que não partem necessariamente dos líderes. Ou seja, no grupo de trabalho há diferentes valências nos grupos de trabalho de ambas as partes, da Renamo e do Governo, e, portanto, vão-se avançando propostas para se avançar na questão da desmilitarização e na questão da desmobilização, que depois são sancionadas a esse nível de presidentes. Portanto, o que é que se alterou? Alterou-se que não existe a visibilidade dos grupos de trabalho. Portanto, aquelas formiguinhas obreiras que estão a fazer o acordo avançar desapareceram do mapa. Inclusivamente tem havido muitas visitas à Gorongosa, porque às vezes é necessário. E ele explica muito bem aqui nessa entrevista que era um formato em que a imprensa quase todos os dias parece que estava a participar da Bem, aí eu estou em desacordo com o General Veloso, mas eu também o compreendo, porque digamos que ser simpático para a imprensa e compreender o papel da imprensa não é propriamente o forte do General Veloso, embora ele tenha sido um ministro da Segurança que era mais um ministro gestor de um serviço de informações e não tanto de um serviço de segurança aperta pescoço. É um ministro gestor de questões de segurança que também criticou perseguições, torturas e até assassinatos de vozes críticas ao regime, e argumentando que são prejudiciais para o próprio Estado e também para o próprio partido. No fundo, concordo que há setores dentro da Frelimo que fazem isso, mas que acabam prejudicando para o partido e o próprio Estado. Absolutamente. Não, eu sou suspeito porque é do nosso jornal que estamos a falar, mas o nosso jornal não deixa de ser uma peça incontornável do debate nacional. Esta é uma entrevista tipo legado para a história que o antigo ministro Veloso decidiu fazer. Ou seja, é uma daquelas entrevistas que não morre este fim de semana, que vai ser citada, que vai reaparecer em trabalhos académicos, em teses de mestrado e de doutoramento, e acho que é um pouco este o sentimento de uma pessoa que fez história nesse país, que acha que deve dar as suas contribuições, os seus pontos de vista,
e, de algum modo, também, e isso é incontornável nas suas declarações, que sente que tem que se demarcar de uma determinada postura que se tornou hábito no seio da Frelimo. Ou seja, Veloso acha que não tem nada a ver com os corruptos e com estas... E ainda defende que é fundamental, sobretudo nas dívidas ocultas, a culpabilização dos culpados, e é uma voz importante dentro do próprio partido. Claro que é uma voz importante, exatamente, porque vem do aparelho securitário do governo e do partido Frelimo, sabendo nós que o aparelho securitário teve um papel muito importante em toda a questão das dívidas ocultas. Destaca um papel tolerante e aberto do presidente Nyusi, isso quando está a fazer a comparação entre a administração Nyusi e a administração Gibuza. Essa também tem sido uma característica de pessoas ligadas ao setor histórico do partido Frelimo, ou seja, demarcarem-se da liderança da Frelimo no sentido de apoiar este e de não apoiar aquele, portanto, para que, digamos, num aviso à navegação, as pessoas que se preocupam com a vida política deste país, como é óbvio, saibam de que lado está esta pessoa. Vamos a um outro tema. A Rita Freitas, a inspetora-chefe da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, que se notabilizou pela sua bravura contra a imundície que estava reinando no setor da hotelaria, sente-se perseguida a partir de dentro. Era esperado esse tipo de expediente, eu só estava a contar os dias em que este ataque feroz, baixo e sujo fosse lançado contra esta senhora. Eu não tenho que expressar a minha solidariedade com ninguém. Isto é um programa de jornalistas e documentários, mas eu gostaria de dizer que estou muito solidário com esta senhora e não tenho nenhuma posição de interesse na atividade que esta senhora desenvolve. Acho que é uma mulher corajosa, acho que muitas mulheres no nosso país se devem sentir mais mulheres por verem a atuação desta mulher destemida. Tenho alguma mágoa que um ministro como Rajendra de Sousa, que em alguns momentos chaves neste país veio ao público dizer da sua opinião sobre determinados assuntos e assuntos por vezes fraturantes. Portanto, e eu conheço o Ministro da Indústria e Comércio há muitos anos, eu sinto alguma falta de solidariedade institucional em relação a Rita Freitas, e acho que ela precisava dessa solidariedade institucional. Aliás, penso que ela, exatamente por se ver atacada e por se ver atacada de forma tão baixa e soez, porca e suja, que ela decidiu violar a cadeia hierárquica do Ministério e utilizar a imprensa para se defender. Quer dizer, uma pessoa abre o jornal e imagina a senhora Rita Freitas, que não deve ganhar o ordenado mínimo, a usar os toners contrafeitos para benefício próprio. Isto só pode ser anedota, ou levar no seu saco das compras a carne fora de prazo dos sítios onde foram apreender a carne. Não, isto sou eu que estou a brincar, não li em nenhum lado, mas dos toners eu li que ela estava a usar alegremente os toners contrafeitos, que foi, portanto, como os polícias quando fazem os ataques nos Dubanengues e depois levam os produtos apreendidos para casa. Quer dizer, agora, fora do lado emocional, claro que houve exageros nas campanhas do INAI, e um certo populismo leva a exageros, leva a injustiças,
leva a que muitas vezes setores económicos sejam injustamente expostos. Portanto, eu não posso afastar a hipótese de muitos empresários deste país terem sido injustamente expostos numa campanha deste género, de um diretor ou de um inspetor levar atrás a imprensa, e a imprensa tem o poder que tem. Eu próprio fico chocado fiquei chocado ao ver as condições sanitárias de alguns dos restaurantes que eu costumava frequentar, e também devo dizer que nunca mais fui a esses restaurantes, porque ao sentar-me na mesa que está asseada e ser servida por empregados de mesa simpáticos, não posso afastar da minha cabeça as circunstâncias imundas filmadas pelos repórteres de imagem desse mesmo restaurante. Mas eu penso que estas campanhas foram também estudadas neste sentido. Mostrar, chocar como determinados empresários sem escrúpulos estão preocupados com a sua caixa registradora, mas não estão preocupados com as condições dos seus trabalhadores e, inclusivamente, com as condições em que servem os seus utentes. Claro que uma das críticas que foi feita à Rita Freitas era: mas porquê que só vai a restaurantes de luxo? Porquê que não vai para os domanengues, as barracas do museu, as barracas da praia, as pessoas que não pagam impostos? Os restaurantes móveis, aqueles que servem comida nos carros. Tentou, mas eu acho que não ia conseguir. É uma batalha inglória, uma vez que, exatamente pela sua mobilidade. Ataca aqui nesta praça, a carrinha está na outra esquina, do outro lado. Portanto, havia aqui um jogo de gato e rato. Portanto, é importante reconhecer excessos nessas campanhas, mas é preciso claramente tirar o chapéu a esta senhora corajosa, a esta senhora que resolveu atirar uma pedra no charco através das suas ações. Não estiveram lá antes inspetores, uma cambada de burocratas que aplicava as suas multas no seu cinzentismo. Sempre houve multas naquele Ministério. Eu nem conheço os nomes daqueles inspetores, porque nunca vi a sua atuação em todos esses processos que os anos de existência daquela inspeção. Portanto, esta senhora devia ser apoiada pela opinião pública e devia ser apoiada, em última análise, também pela sociedade civil, porque a causa da defesa do consumidor, aliás, há uma organização de defesa do consumidor que, estranhamente, até agora não vi essa organização a sair em defesa da senhora Rita Freitas, uma vez que ela, para mim, embora sendo uma funcionária do Estado, ela que carregou consigo a bandeira da defesa do consumidor. Mas nós sabemos dos lobbies aliás, uma das grandes fúrias do setor empresarial, exatamente, é porque sempre contou que todas aquelas multas seriam apagadas com um simples telefonema ao Ministério e estava tudo resolvido. Porque esta é a forma de se fazer política neste país: o jogo das influências, os lobbies, os telefonemas, uma mão lava a outra. E, portanto, esta senhora pisou, eventualmente, quem não deveria pisar. Aparentemente, as minas estavam todas concentradas na província de Inhambane. Não sei qual é o peso económico que tem Inhambane no tecido. Depois tivemos o ministro a cancelar essa operação Culaia sem nenhuma explicação. Eu espero que o ministro, que é uma pessoa ponderada, embora às vezes tenha aqueles rasgos espetaculares, reflita um pouco sobre o quadro
que tem ao seu serviço naquele Ministério e que não merece ser penalizada da forma, ou seja, ele tem que sair em defesa da sua funcionária, que está claramente a ser lançada às feras. Vamos fechar, Fernando Lima, com o nosso último tema, a ver com a ponte Maputo-Catemba, fortes indicações que em junho teremos a inauguração oficial da ponte, que marcará o ponto mais alto das comemorações dos 43 anos da independência nacional, mas asfalto por colocar, há acessos ainda por terminar, há assentamentos ainda por fazer, temos o problema ainda da seção 6, há um sistema de iluminação, barreiras de proteção em toda a estrutura central também ainda por terminar, faltam menos de 2 meses, não estamos a correr demais. Não, eu penso que está na moda dizer esta palavra, é fazível. Há competência técnica para se fazer. Os obstáculos que, em última análise, também correspondem a alguns lobbies e a algumas cascas de banana que foram lançadas à direção do engenheiro Silva Magaia na ponte, vão ser ultrapassadas. A questão da ponte não é uma questão se vamos ou não cortar a fita no dia 25 de junho. É que, não sendo um elefante branco, é uma ponte que foi muito cara. Fizemos pontes no nosso país muito mais necessárias e com muito maior viabilidade por um sétimo do preço desta ponte. Esta própria ponte, num outro local, nomeadamente a montante do terminal de petróleos e do cais de minérios da Matola, teria um custo exatamente dentro desses moldes, um pouco mais de 100 milhões de dólares. Portanto, isto aqui é o criticável e o levantar de interrogações a esta ponte. Um endividamento excessivo em relação à China. Não há almoços grátis nem para os nossos aliados chineses, e agora estamos neste imbróglio que é se calhar os chineses têm que eles próprios ficar a tomar conta do seu bebê depois da construção da ponte. Que é fazer a gestão e que é fazer a manutenção da ponte. E isso não se faz de borla. Não se faz de borla e mais. E aí os chineses, ou aliás os chineses sabem muito bem, se de facto terão que ser os tais 72 anos para reembolsar e que tipo de portagem vai ser imposta na ponte que seja aceitável pelo moçambicano, o utente da ponte, o utente da automóvel da ponte, e que torne possível, num espaço de tempo também razoável, por via da cobrança de portagem, fazer não só recuperar o dinheiro da construção da ponte, fazer as obras de manutenção, e aqui entra também a grande circular de Maputo, as obras de arte que ainda faltam fazer na circular. Se calhar o próprio modelo da ponte terá que ser replicado para a N6, que é a estrada Beira-Zimbábue, que também está com problemas terríveis de financiamento para se acabarem alguns trabalhos que, mais uma vez, têm a ver com reassentamentos no Dondo, no Inshop, porque no Inshop, se queremos fazer um trevo e talvez seja o trevo mais importante de Moçambique, porque de facto é ali que se cruza o norte e o sul, o leste e o oeste, mas não há dinheiro para indemnizar as famílias das barracas e dos pequenos hotéis improvisados, exatamente, e que infestam literalmente a estrada Beira-Machipanda e a estrada em Shopcaia. Fernando Lima, chegamos
ao fim de mais um programa onde o tema de destaque foi a morte de Afonso Dhlakama, o líder da Renamo. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje há 7 dias. Pontos de Fernando Lima.